A terceira questão pergunta quem foi o evangelista Torricelli, né? E pede para relacionar, então, com os estudos de movimento, né? Torricelli, ele foi um físico e matemático italiano. Ele nasceu em 1608, na província de Ravenna. Lá em 1627, ele foi para Roma estudar ciências. E quem orientou ele foi um monge chamado Benedetto Castelli. Lá nesse lugar, ele já se interessou pelas obras de Galileu Galilei, e essas obras se desenvolviam as teorias sobre o movimento dos corpos. Tá? Dessa forma, o Torricelli tornou-se um dos principais discípulos de Galileu. O que é discípulo? É saber que ele estudou com Galileu e que ele pôde dar continuidade nos estudos de Galileu depois que ele morreu, né? Tanto que no final da vida do Galileu, ele já substituiu, né, o Galileu lá na corte de Florença, que era um cargo importante que o Galileu tinha na época. No final da sua vida, o Torricelli já estava substituindo ele lá. Tá? Mas eu acho que ele é muito conhecido, Torricelli, por uma equação famosa que chama equação Torricelli. A gente vai ver na próxima aula qual equação é essa, e foi por isso também que eu pedi para vocês pesquisarem sobre ele, tá? A equação de Torricelli, ela descreve a velocidade do corpo, relacionando com a aceleração e a distância, mas você não precisa ter o valor do tempo, tá? Isso é importante, porque pode ver que muitas das nossas contas que a gente fez, tinha que achar o tempo e para depois colocar na fórmula da distância. E a Torricelli não precisa achar o tempo, tá? Mas não somente na parte de movimento, ele também fez bastante pesquisa na questão de pressão atmosférica. Então, ele que inventou o barômetro. O que é o barômetro? É um instrumento para medir pressão, barômetro, né? E ele que também conseguiu relacionar a pressão atmosférica com a altitude. Ele percebeu que a pressão atmosférica varia com a altitude, tá? Tá aí, a pressão atmosférica varia com a altitude. O que isso quer dizer? Tá? Que quanto mais alto, menor o valor da pressão em que os corpos estão submetidos. Aqui, a nível do mar, a gente tem a pressão de 1 atm, é uma atmosfera, como se você tivesse toda a atmosfera da Terra sobre nós. Então, se você está subindo lugares mais altos, você vai ter um valor de atmosfera menor. Então, o valor que a gente é submetido à pressão é menor. E isso quem descobriu foi o Torricelli também. Mas o mais importante para a gente é essa parte da equação de Torricelli que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Beijão, pessoal, então, até o nosso próximo encontro.